Deus seja louvado. Irmão, vamos dar aqui início a uma gravação em nome do Senhor Jesus. Em todas as nossas gravações nós começamos dizendo: eis a voz dos teus atalaias, conforme Isaías 52:8. A voz de Deus nos últimos tempos. Esta é uma mensagem centenária do irmão Francisco Ferreira Lima, Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Nesta mensagem vamos falar um pouco da vida do irmão Ferreira, ou do seu testemunho. O mundo pode até não reconhecer o irmão Ferreira como escritor, mas não nos importa muito se o mundo não nos reconhecer o irmão Ferreira como escritor aqui na terra. O que nos importa para nós é que Deus está reconhecendo o irmão Ferreira como escritor aqui na terra. Se os homens aqui na terra não reconhecerem as mensagens do irmão Ferreira como advertência para as igrejas dos últimos tempos, tem um que está reconhecendo no céu, porque escrever mensagens com base na palavra de Deus é um dom dado por Deus ao homem aqui na terra. O irmão Ferreira escreve pela graça de Deus. O irmão Ferreira não tem estudado em escola, não tem sabedoria humana ensinada pela teologia mundana. Tudo que o irmão Ferreira aprendeu lendo as Escrituras Sagradas. O professor do irmão Ferreira é o Espírito Santo. O irmão Ferreira, quando começou a estudar as Escrituras Sagradas, teve muitas dúvidas. Por quê? O irmão Ferreira começou a estudar as Escrituras Sagradas, ele era um religioso católico. E o catolicismo romano não acredita nas Escrituras Sagradas como inspiração divina. Diga-se de passagem, o catolicismo romano crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divina só na teoria. Na prática, não crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divina. Como católico, o irmão Ferreira tinha muita vontade de possuir uma Bíblia Sagrada. Sempre ouvia alguém falar para ele que ninguém podia ler muito a Bíblia Sagrada, porque quem lesse muito a Bíblia Sagrada, a tendência era ficar louco. E o irmão Ferreira pensava em adquirir uma Bíblia Sagrada, mas temia o que muitos falavam, que se lesse muito a Bíblia Sagrada, a tendência era ficar louco. No ano de 1981, por motivo de uma enfermidade na minha esposa, nós viemos morar na cidade de Iguatu. Então, morando naquela cidade, um dia recebemos uma visita de uma senhora na nossa casa. Ela conversou bastante comigo e com a minha esposa. E ela nos falou da palavra de Deus para nós. E depois da conversa, eu falei para a senhora que tinha muita vontade de possuir uma Bíblia Sagrada. Ela disse: eu tenho uma Bíblia católica, se você quiser eu lhe vendo. Como eu era católico, me interessei muito pela Bíblia. Por quê? Ela disse que era uma Bíblia católica. Outro dia a senhora veio novamente na nossa casa, trazendo a Bíblia para me vender. E Deus me deu a graça de comprar aquela Bíblia tão volumosa. Era uma Bíblia muito grande, de edições paulinas. Não perguntei à senhora por que ela estava vendendo a Bíblia Sagrada. Depois eu descobri o porquê a senhora estava vendendo a Bíblia Sagrada. É porque ela não era mais católica. Tinha estudado a Bíblia católica, e quem estuda a Bíblia, seja ela católica ou não, a tendência é sair da Igreja Católica Romana. Na Igreja Católica Romana, é proibido obedecer à Bíblia Sagrada dentro da Igreja Católica Romana. A Bíblia Sagrada não serve para ninguém se orientar por ela na Igreja Católica Romana. A Bíblia Sagrada na Igreja Católica Romana é só um faz de conta, como brincadeira de criança. Então, para o irmão Ferreira, foi uma alegria muito grande poder possuir uma Bíblia Sagrada e, de preferência, uma Bíblia católica. Comecei a ler a Bíblia. A primeira passagem da Bíblia Sagrada que eu decorei foi a parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 a 32. Não sei se ainda existe hoje, nos nossos dias atuais, mas nos anos 80, tinha uns grupos religiosos na cidade de Iguatu, que era chamado de círculos bíblicos. Então, me engajei nos grupos de círculos bíblicos com os irmãos católicos. Como o irmão Ferreira já tinha um pouco de conhecimento da Bíblia Sagrada,
quando ele tinha oportunidade nos círculos bíblicos para meditar sobre a leitura que tinha sido feita nos círculos bíblicos, muitas vezes gerava polêmica por causa da meditação que o irmão Ferreira fazia. Muitas vezes, pessoas se levantavam contra o irmão Ferreira nos círculos bíblicos, pois as pessoas que não entendiam a Bíblia Sagrada diziam: nós não estamos entendendo a sua explicação. Por quê? Nós nunca aprendemos assim com os nossos padres e bispos. Eles nunca falaram assim para nós. Então, nós vamos falar com o bispo sobre estes ensinamentos nos círculos bíblicos. A minha esposa, muito católica, também começou a se engajar nos círculos bíblicos, sempre estudando a Bíblia Sagrada e pedindo a orientação de Deus para eu entender o que estava lendo. Quando surgiam dúvidas sobre a leitura da Bíblia Sagrada, em procurar um líder da igreja para tirar as dúvidas, mas eu tinha medo de que estes líderes viessem a me ensinar errado. E se eu aprendesse errado, iria ensinar errado também aos outros. Deus me revelou a palavra dizendo assim: quem quiser sabedoria, peça a Deus, que Ele tem e dá com abundância. Então Deus foi revelando aos poucos a palavra original para o irmão Ferreira. Certo dia, fui participar de um estudo bíblico com um professor católico sobre Elias. Confesso que fiquei estarrecido com os ensinamentos do professor sobre Elias. Uma voz me dizia: você não vai aprender nada das Escrituras Sagradas com estes professores católicos, porque eles não crêem nas Escrituras Sagradas com inspiração divina. Mesmo assim, continuei na Igreja Católica. Certo dia, fui participar de um estudo bíblico sobre o Apocalipse. Quando terminou o estudo sobre o livro do Apocalipse, no final tive um debate com o professor sobre o purgatório. O professor disse que existia o purgatório e que iria me mostrar na Bíblia Sagrada. Abriu a Bíblia, leu uma passagem, interpretou que existia o purgatório. Eu disse para o professor: você está interpretando a Bíblia ao seu bel prazer. Aqui nesta passagem da Bíblia Sagrada não está falando em purgatório. O professor olhou para mim, muito irritado, disse: você não dá para estar no meio dos católicos. Pode procurar um grupo de protestantes, porque a sua ideia é de protestante. Olhei para o professor e disse: a partir de hoje não pertenço mais ao catolicismo romano. Vou procurar um grupo de protestantes para eu congregar com eles. Saí daquela escola bíblica convicto de que não era mais católico romano. Certo dia, cheguei em casa e disse para minha esposa: a partir de hoje eu não sou mais católico romano, vou ser crente. A partir daquela palavra que eu disse para minha esposa, o inimigo das nossas almas se levantou contra mim, usando a minha esposa para me expulsar para fora de casa. A minha esposa dizia: eu sou católica e não quero viver com um protestante dentro da minha casa. Estava em vista uma igreja e eu dizia: eu vou congregar naquela igreja porque ela é muito parecida com a igreja católica. Comecei a visitar esta igreja, mas eu ia escondido da minha esposa, porque se ela soubesse, ela me expulsaria de casa. Um dia ela soube que eu estava indo para a igreja dos crentes. Fui para a igreja um certo dia. Quando cheguei em casa, ela disse: você vem da igreja? Eu disse: sim, venho da igreja. Ela veio com palavras desagradáveis de baixo escalão, dizendo que eu ia para a igreja atrás das irmãs da igreja. Não respondi nada, porque Deus sabia da minha intenção de procurar uma igreja evangélica. Olhei para a minha esposa. Ela tinha feito a minha mala, estava no canto da casa. Perguntei: para que essa mala feita? Ela disse: para você ir embora, porque eu não quero mais você dentro da minha casa. Ao ouvir aquelas palavras, me bateu uma forte dor de cabeça, muito grande. Olhei para minha esposa e disse:
deixe eu descansar um pouco, que eu estou com uma forte dor de cabeça. Quando eu descansar um pouco, eu vou embora. Me deitei, adormeci um pouco e a cabeça passou. Quando acordei, a minha esposa disse: tá aí as malas, vai embora. Eu disse: sim, eu vou embora, mas deixe eu pensar um pouco. Comecei a pensar que tudo aquilo era armadilha do inimigo das nossas almas, querendo separar o que Deus uniu. A palavra de Deus diz: não separe o homem o que Deus uniu. Se eu saísse de casa, quem estava separando o que Deus uniu era eu. Então, pensei comigo mesmo: não vou sair de casa, porque Deus me dará a vitória. A mala passou mais de 15 dias feita, e com o passar dos dias, ela mesma desfez a mala. No ano de 87, Deus me revelou uma igrejinha em determinada rua da nossa cidade de Iguatu. Fui ver a igrejinha, do mesmo jeito da revelação, estava lá a igrejinha. Visitei várias vezes a igrejinha, humilde, pobrezinha materialmente, mas rica espiritualmente. Poucos irmãos e irmãs tinha nessa igrejinha. Tinha outra igreja perto da minha casa e eu sempre ia visitar. A minha esposa sempre me dizia: qualquer dia que você for a esta igreja, eu vou lá naquela igreja para lhe rasgar, vou lhe estraçalhar todinho. Então avisei para aqueles irmãos daquela igreja: no dia que vocês verem a minha esposa entrar na porta da igreja, os irmãos me acudam, porque a minha esposa disse que vem me estraçalhar. Certo dia Deus me deu de falar para a minha esposa: amanhã você vai para a igreja comigo. Ela disse: com estas pernas? Eu disse: sim, com estas pernas. Ela disse: só se for morta, porque viva eu não vou. No outro dia eu me arrumei e fui para a igreja. Mas antes de sair eu disse: você vai para a igreja hoje. Ela disse: eu só vou à igreja se for para lhe rasgar. Saí para a igreja. Chegando na igreja, eu disse para os irmãos: se vocês verem a minha esposa entrando na porta da igreja, vocês tenham cuidado, porque a vergonha vai ser grande para mim. Sentei no banco, fiquei pensando naquelas palavras que eu tinha dito para a minha esposa, que ela viria para a igreja naquele dia. De repente, a minha esposa entrou na porta da igreja. Quando eu vi ela entrar na porta da igreja, eu disse: Deus, tenha misericórdia de mim. Os irmãos e as irmãs já sabiam de que se tratava, ficaram assustados ao ver a minha esposa entrar na porta da igreja. Foi a maior surpresa que eu tive na minha vida. Não uma surpresa mal, mas uma surpresa boa. Deus tinha transformado o coração da minha esposa, que era um coração de pedra, Ele tinha transformado num coração de carne. Ela entrou chorando, sentou-se no banco da igreja e ficou bem quietinha. As irmãs vieram conversar com ela. E ela disse para as irmãs: eu quero ser crente também como meu esposo. O culto terminou. Alguém perguntou: quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão em sinal de aceitação. A minha esposa levantou a mão e disse: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Ficamos congregando juntos naquela igreja. A nossa vida de marido e mulher estava mil maravilhas, mas a igrejinha da revelação não saía da minha mente. Certo dia, houve uma tal contenda do líder da igreja com duas missionárias da igreja. Fiquei muito triste em ver aquela cena, aqueles acontecimentos na igreja. Resolvi procurar a igrejinha da revelação. Não estava mais no lugar da revelação. Já tinha sido construída uma igreja grande. Chegando na igreja, já encontrei muitos irmãos e muitas irmãs na igreja. Começou outra luta espiritual, não como a primeira, mas sempre havia contenda entre mim e a minha esposa. Ela ficou na igreja denominacional e eu fui congregar na igreja da revelação. Eu sempre convidava a minha esposa para congregar comigo na igreja da revelação. Ela me dizia: eu não gosto daquela igreja.
eu vou ficar na minha igreja. Certo dia aconteceu outro escândalo na igreja que ela congregava e ela resolveu sair da igreja. Eu disse para minha esposa: tu vai sair da igreja? Agora vamos congregar comigo na igreja da Revelação? Ela disse: não vou, porque eu não gosto daquela igreja. Eu disse: já que você não quer ir congregar comigo, escolha uma igreja que eu vou congregar com você. Ela escolheu uma igreja e eu fui congregar com ela, mas o meu coração estava na igrejinha da Revelação. Começamos a congregar naquela igreja, comecei a examinar a doutrina da igreja, não estava batendo com a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Sempre eu tinha contenda e se levantava em choque com os irmãos, com alguns irmãos, sobre a doutrina do dízimo e outras doutrinas que era a tradição dos homens. Como a maioria das igrejas denominacionais não aceitam a verdadeira graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando eu tinha oportunidade, eu pregava a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. Certo dia, vedaram a minha liberdade na igreja e me disciplinaram por um tempo. Isso sem me comunicar, esta disciplina. Certo dia, chamei o líder da igreja que estava congregando e perguntei: irmão Assis, me diga uma coisa, o que é que está acontecendo que eu não tive mais oportunidade na igreja? O irmão olhou para mim e disse: irmão, o pastor deu uma disciplina para você cumprir por um tempo. Eu disse: irmão, mas disciplina é para quem peca. Aonde eu pequei para ser disciplinado? O irmão olhou para mim e disse: irmão, eu não posso fazer nada, foi ordem do pastor. Olhei para o líder e disse: sendo assim, irmão, eu nunca mais pisarei os pés na sua igreja como membro. Fiz a carta de exclusão, mandei para o pastor da igreja central. A partir daquela data, o irmão Ferreira não mais fazia parte do rol de membros daquela referida denominação religiosa. Fiquei em casa, sem congregar, por uns dias. A minha esposa continuava na referida denominação religiosa. Sempre eu conversava com a minha esposa para ela sair daquela denominação religiosa e que fosse comigo para a igreja da Revelação. A resposta da minha esposa era sempre a mesma: eu não gosto daquela igreja. Tem um irmão dessa referida denominação religiosa que se dá muito bem comigo. Entre nós dois, eu e ele nunca tivemos nenhuma uma pequena diferença entre nós dois por causa de religião. Este irmão disse para mim: irmão Francisco, nós vamos formar umas reuniões para estudarmos a Bíblia e tirar dúvidas uns com os outros. Cada dia nós vamos fazer esta reunião nas casas dos irmãos. Vamos começar na minha casa. Eu queria que o irmão Francisco participasse conosco nas reuniões. Qualquer pessoa de qualquer igreja pode participar. Nós não vamos falar em nome de igreja A ou igreja B. As nossas reuniões é exclusivamente para estudarmos a Bíblia. Apesar do irmão Francisco Ferreira não pertencer à denominação do irmão que estava formando as reuniões, mesmo assim eu aceitei participar das reuniões que seria realizada todos os sábados nas casas dos irmãos. Irmãos, virem a fita que nós vamos dar conta da nossa mensagem do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado.
Deus seja louvado. Irmãos, estamos dando continuidade à nossa mensagem em nome do Senhor Jesus. Certo dia, o líder que dirigia a igreja do nosso bairro soube que o irmão Francisco Ferreira estava participando das reuniões com os irmãos da sua igreja. Sempre que o líder ouvia falar nas reuniões, ele dizia para alguém: eu vou acabar com estas reuniões, que eu não quero os crentes da minha igreja se reunindo com este irmão rebelado. E mesmo assim, este irmão saiu da nossa igreja, está frequentando uma igreja a qual nós a consideramos como seita e heresia. O líder dizia: vou acabar com estas reuniões, porque este irmão vai ensinar vocês a não pagar o dízimo para a igreja. Certo dia estávamos reunidos na casa de um irmão, por volta das 9 horas e alguns minutos. O líder chegou na casa da reunião, chegou na cozinha procurando uma faca. Não pudemos entender para que este líder procurava esta faca na cozinha deste irmão. O irmão dono da casa, quando viu o líder procurando uma faca, perguntou para o líder: para que você está procurando esta faca, irmão João? Ele calado estava, não respondeu nada. O irmão dono da casa ainda disse uma brincadeira com o líder. Perguntou para o líder: esta faca é para nós? Quando o irmão Ferreira ouviu esta brincadeira do dono da casa, disse: se esta faca for para nós, está quebrada no nome do Senhor Jesus Cristo. Dentro de poucos minutos, o líder entrou na sala de reunião e foi logo dizendo: eu já falei que não quero estas reuniões com este irmão daquela igreja que ensina a não pagar o dízimo. Este irmão vai ensinar vocês a não pagar o dízimo. Olhei para o líder e disse: irmão, por favor, abra a sua Bíblia para você ler um trechinho para você. O líder olhou para mim e disse: eu não quero saber de Bíblia. Eu só quero avisar para vocês que a partir de hoje estas reuniões estão acabadas. E quem continuar com as reuniões são os rebelados. Porque eu sou o líder desta igreja e eu não quero que vocês continuem com estas reuniões, com este irmão participando. Esta contenda deste líder durou mais ou menos 1 hora e pouco. Saí do meio da contenda e fui para a minha casa. Quase que eu não consigo dormir, pensando naquela cena. Meditava no meu coração: como é que um líder de uma igreja evangélica proíbe uma reunião para estudar a Bíblia Sagrada? A partir daquele dia as reuniões estavam acabadas, segundo a ordem do líder da igreja. O irmão que tinha aberto aquelas reuniões, não conformado com aquelas coisas que tinham acontecido, mandou chamar o pastor da sua igreja para falar sobre este assunto. O pastor geral da cidade veio para conversar com o irmão. Veio para conversar com o irmão que tinha aberto as reuniões para estudar a Bíblia Sagrada. Quando o pastor chegou, perguntou para o irmão: irmão, de que se trata que você me mandou me chamar aqui na sua casa? O irmão contou sobre as reuniões e o porquê que o líder tinha proibido as reuniões, e que tinha um irmão que já tinha congregado conosco, mas tinha saído para outra igreja. Mas mesmo assim, não via nenhum problema o irmão participar das reuniões para estudarmos a Bíblia, porque as reuniões não era para debater nomes de igrejas, era para nós falarmos sobre a palavra verdadeira que foi falada ou foram ditas pelos profetas de Deus e pelo próprio Filho de Deus quando esteve aqui nesta baixa terra. O pastor perguntou para o irmão: para qual igreja este irmão foi? O irmão disse para qual igreja este irmão tinha ido, que era para a congregação cristã. O pastor olhou para o irmão e disse: o meu líder tem razão em proibir estas reuniões com este irmão. Por quê? O povo desta igreja a qual este irmão está congregando são nossos inimigos, e nós a consideramos esta igreja como uma seita e uma heresia. Quando nós chegamos em uma cidade para pregar o evangelho,
os maiores inimigos que nós encontramos é o povo desta igreja, que este irmão está congregando. E por isso o irmão João tinha razão em proibir as reuniões com este irmão desta igreja. Quando o irmão falou que tinha chamado o pastor para conversar com ele na sua casa, eu disse: irmão, eu quero participar também desta conversa do irmão com o pastor. Então o irmão falou e disse para mim: irmão, a conversa é só para mim e o pastor. A conversa é só para nós dois. Então eu disse: tudo bem, irmão. Eu não vou para a sua reunião, para a sua conversa que você vai ter com o pastor. Então o irmão que liderava a igreja do nosso bairro acabou as reuniões e o pastor central deu o seu total apoio. A minha esposa continuava congregando na referida igreja do líder que tinha proibido as reuniões. Eu sempre conversava com a minha esposa e dizia para ela: eu não me sinto muito bem em ver você congregando em uma igreja que o seu líder proíbe uma reunião para estudar a Bíblia Sagrada. Eu queria que você saísse dessa igreja e ficasse em casa comigo. Nem você vai para esta igreja, nem eu vou para outra igreja. Ficamos em casa, fizemos um pacto. Nem eu fui para outra igreja, nem ela foi para a referida denominação. Ficamos em casa sem congregar. Certo dia recebemos uma visita de um líder de uma determinada igreja evangélica. Ele soube que eu e minha esposa não estávamos congregando, estávamos sem congregar em nenhuma igreja. Então o líder veio nos chamar para nós congregar na sua igreja. Fez o convite para o casal ir congregar na sua igreja. Eu disse: irmão, a minha concepção bíblica é muito diferente das religiões da terra. Falei qual seriam as minhas concepções e como era baseada as minhas concepções na Bíblia Sagrada. O líder disse para mim: irmão, eu concordo com as suas concepções bíblicas. Vamos para a minha igreja, que dá certo. Perguntei para minha esposa se ela confirmava a nossa ida para aquela igreja. A minha esposa disse: eu tenho medo de não dar certo. A esposa do líder disse: não tenha medo, irmã, que vai dar certo. A minha esposa disse: sendo assim, vamos ver se dá certo. Então estava confirmada a nossa ida para a igreja do irmão Sidrônio, que é a igreja do Apocalipse, a trombeta de Deus. A partir daquele dia, fomos congregar com o irmão Sidrônio na igreja do Apocalipse, a trombeta de Deus. Tudo de início era uma bênção de Deus para nós. Quase todos os cultos o irmão Ferreira tinha a oportunidade de pregar a palavra de Deus para a igreja ouvir. O irmão Ferreira se apegou tanto ao irmão Sidrônio que ia sempre para conversar com o irmão Sidrônio. E nas nossas conversas ele me dizia: irmão Ferreira, eu me encontrei com o pastor fulano de tal ontem e ele me disse que se eu continuasse com você na minha igreja, nunca ela ia crescer sem cobrar o dízimo dos irmãos. Sempre que nós conversarmos, as palavras eram as mesmas. Ele dizia: irmão Ferreira, eu ontem me encontrei de novo com outro pastor e dizia o nome do pastor, não quero citar aqui na mensagem por ética. E ele me perguntou: Sidrônio, você ainda está congregando com aquele irmão na sua igreja? O irmão Sidrônio respondia: sim, estou. Por quê? O tal pastor dizia para o irmão Sidrônio: sua igreja nunca vai crescer com aquele irmão na sua igreja. Aqueles conselhos malditos foram fazendo a cabeça do irmão Sidrônio, até que ele resolveu a dispensar o irmão Ferreira da sua igreja. A nossa união, a minha união, minha e do irmão Sidrônio, era muito boa. O inimigo das nossas almas conseguiu separar o irmão Ferreira do irmão Sidrônio. Mesmo assim, com a minha saída da igreja do irmão Sidrônio, a nossa amizade não acabou, ela continuou. Quando eu me encontrava com o irmão Sidrônio, no caminho, o meu coração pulava de alegria e saudava o irmão Sidrônio com a paz do Senhor Jesus Cristo. Porque esta era a saudação da igreja do Apocalipse, a trombeta de Deus. Os irmãos, ao se saudarem, um dizia: a paz do Senhor Jesus Cristo,
o outro dizia, amém. Que saudação tão bonita, saudar com a paz do Senhor Jesus e o outro responder amém. Foi muito duro para o irmão Ferreira conquistar a simpatia do irmão Sidrônio outra vez. Muitas vezes, ao me encontrar com o irmão Sidrônio no caminho, ele me negava a fala. Eu dizia a paz do Senhor Jesus, o irmão Sidrônio só balançava a cabeça e não respondia nada. Quando eu passava pelo irmão Sidrônio, que eu falava e ele não respondia, eu ficava muito triste e abatido com aquela cena. Eu dizia, meu Senhor e meu Deus, aonde eu pequei contra o irmão Sidrônio, para que eu vá pedir perdão a ele? O Senhor falava forte ao meu coração e dizia, você não errou nem pecou contra o meu servo Sidrônio. Foi ele que deu ouvido aos falsos pastores para que vocês se separassem um do outro. Aqueles conselhos daqueles falsos pastores foram tirando a amizade do irmão para com outro irmão, até que chegou ao ponto que chegou, do irmão Sidrônio olhar para o irmão Ferreira e dizer, irmão Ferreira, não dá mais certo você trabalhar comigo na minha igreja. Em nenhum momento eu fiquei com raiva do irmão Sidrônio. Por quê? O irmão Sidrônio não fez aquilo de propósito. Ele fez forçado pelos falsos pastores, que dizia para ele que se ele continuasse com o irmão Ferreira, a sua igreja nunca ia crescer sem cobrar o dízimo dos irmãos da igreja. Foi duro? Foi sim, conquistar o irmão Sidrônio outra vez, a falar com o irmão Ferreira como amigo e irmão. Creio que hoje o irmão Sidrônio está certo que aqueles conselhos dos pastores para tirar o irmão Ferreira da sua igreja foram conselhos malignos e não foram conselhos de Deus. Creio que o pouco tempo que eu estive congregando com o irmão Sidrônio, eu aprendi alguma coisa boa com ele. Creio também que ele aprendeu alguma coisa boa comigo. Só Deus pode saber o amor que o irmão Ferreira tem pelo irmão Sidrônio. Não é hipocrisia, é um amor de irmão para irmão. A minha esposa ficou muito triste com o que aconteceu no dia em que o irmão Sidrônio se decidia tomar o conselho dos falsos pastores e dizer que não dava mais certo o irmão Ferreira permanecer na igreja do Apocalipse, a trombeta de Deus. Com a decisão tomada pelo irmão Sidrônio, logo após uma reunião na igreja, fomos para a nossa casa. Muito triste, eu e a minha esposa, por não ter dado certo a nossa permanência na igreja do irmão Sidrônio. No caminho, a minha esposa me disse, nunca mais eu vou para nenhuma igreja, vamos ficar em casa sem congregar em nenhuma igreja. Ficamos em casa sem congregar. A igreja da revelação continuava no meu coração, nunca tinha se apagado da minha mente a igrejinha da revelação. Certo dia, eu convidei a minha esposa para ir e visitarmos a igreja da revelação. Ela me disse, eu não gosto daquela igreja. Eu disse, se você fizer 3 visitas em seguida, você vai gostar daquela igreja. Era um domingo, era um dia de culto. Eu disse, vamos visitar a congregação cristã hoje? Ela disse, eu vou hoje, mas não vai ficar em mau costume de eu ir outras vezes. Eu disse, tudo bem, vamos hoje. Ela resolveu ir visitar a igreja da revelação comigo. Fomos à igreja. Creio que Deus falou profundamente com a minha esposa naquela noite. No outro domingo, me aprontei para ir novamente para a igreja, outra vez. Pensei comigo, não vou chamar minha esposa. Por quê? Para ir comigo. Por quê? Ela disse naquele dia que eu não fosse ficar em mau costume. No outro domingo, quando eu estava me trocando, a minha esposa estava se trocando também. Como ela tinha dito que eu não fosse ficar mal acostumado em ela ir outras vezes para a igreja comigo, troquei a roupa e a minha esposa trocando a dela também. Pensei comigo, para onde será que a minha esposa vai? Chegou a hora de sair para o culto e eu nada de perguntar para ela para onde ela ia. Para minha surpresa, ela disse, eu vou também com você para a igreja. Segunda visita. No outro domingo,
ela foi novamente para completar as 3 visitas que eu tinha dito para ela, que se ela fosse 3 vezes, fizesse 3 visitas, em seguida ela iria gostar daquela igreja. Na 3ª visita, ela já falou que queria se batizar naquela igreja, porque Deus tinha falado muito forte com ela naquela igreja. No primeiro batismo que teve na igreja da Revelação, a minha esposa desceu as águas do Santo Batismo, não para se tornar membro da Congregação Cristã no Brasil, mas para se tornar membro do corpo de Cristo, porque a Congregação Cristã é o verdadeiro corpo de Cristo aqui na terra. Deus pode tardar, mas não falha. Deus cumpriu o desejo do meu coração, que era de um dia eu ver, ou eu poder ver, a minha esposa congregando juntos na Igreja da Revelação comigo. Hoje eu e a minha esposa pertencemos à graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Somos felizes porque Deus nos deu uma única felicidade na terra, que é de conhecer a verdadeira graça na terra, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo quanto Deus tem me mostrado, Ele tem cumprido nas nossas vidas. Um dia Deus me mostrou uma sala de oração na minha casa. E eu atendendo os cultos e a minha esposa sendo a organista. A profecia está terminando de se cumprir, como o Senhor me mostrou. Temos culto todos os sábados na minha casa. Já tive o privilégio de atender um culto. A minha esposa está aprendendo a música e brevemente, pela graça de Deus, estou vendo tudo se cumprindo na sua totalidade. Eu atendendo os cultos e a minha esposa sendo a organista. A minha esposa é testemunha ocular destas palavras reveladas para o irmão Ferreira, antes da minha esposa aceitar a graça de Deus na sua vida. Tudo seja para a glória do nosso pastor divino aqui nesta baixa terra. Deus tem nos levantado na terra como a atalaia de Deus na terra. Deus tem colocado o irmão Ferreira na torre de vigia, e o que ele vê da torre de vigia, ele escreve nas suas mensagens como aviso para o povo religioso da terra. Deus tem revelado o ministério de atalaia da última hora com a palavra original. Os atalaias de Deus não podem acrescentar nem diminuir. A palavra tem que ser original, como o espírito dos profetas falaram na terra. Da mesma maneira tem que ser a palavra dos atalaias da última hora. A palavra é temperada com sal. Os atalaias da última hora são o sal da terra e a luz do mundo. Esta é a mensagem centenária que Deus revela para os seus atalaias da última hora, com a palavra original, com base nas palavras dos profetas de Deus e do próprio Filho de Deus. Quando Deus revelou este ministério na vida do irmão Ferreira, ele pensava que fosse um impulso da carne para escrever estas mensagens para as igrejas dos últimos tempos. Esta é a mensagem de número 100 que Deus revela para o seu atalaia da última hora. Nesta mensagem Deus me fez saber, me fez lembrar um pouco da minha vida aqui na terra e como eu pude alcançar a graça de Deus na minha vida terrena. Foi difícil, mas hoje sou o que sou, e o que posso dizer para o meu Deus, para o meu pastor celestial, é muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito saber ao seu atalaia da última hora. Não vivo eu, mas a graça de nosso pastor divino vive em mim e com a minha família na terra. Sou um servo inútil na terra. Sou o menor dos servos de Deus aqui na terra. Se o Senhor nos permitir, nós estaremos escrevendo outras mensagens. Estamos aqui na terra para fazer o que Deus nos mandar. Se Deus nos mandar escrever outras mensagens, nós escreveremos. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Mensagem centenária revelada para este atalaia da torre de vigia. Este é o conselho, esta é a palavra. Deus seja louvado.